Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou Luciano Faioli e você está no podcast Experiência com Deus. Hoje nós temos a alegria e a honra de receber, ao vivo é assim, de receber o deputado Alcântara Filho, uma voz dos cristãos aí que defende os valores e é uma alegria. Deputado, fique à vontade, a casa é sua e vamos que vamos. Obrigado, Luciano. Cumprimentar a todos os irmãos aí com a paz do Senhor. Alegria muito grande a gente estar tendo a oportunidade, né, de contar um pouquinho das nossas experiências com Deus, de bater um papo, quebrar alguns tabus, aproveitar. A gente tem palestrado esse tema em alguns lugares e a gente volta agora a partir de agosto com esse movimento, quebrando tabu. E nesse momento também é importante, né, a gente bater um papo aqui aberto, falar algumas curiosidades, tirar dúvidas e quebrar alguns tabus importantes, sobretudo nesse momento que a gente tem vivido aí na política brasileira, onde, já vou falar algo aqui, a gente, no meu ponto de vista, a gente está em um cativeiro dentro do nosso próprio país. Diferente daquilo que nós vivemos, por exemplo, na Bíblia, no Antigo Testamento, quando o povo de Deus estava cativo na Babilônia, ou estava cativo dentro do Egito, a gente está passando um momento de cativeiro e dentro da nossa própria pátria, dentro do nosso próprio território. Mas é um momento aí histórico e que nós precisamos de estar de fato com Deus para superarmos isso. O senhor entrou na política. O senhor sempre pensou em entrar na política ou o senhor realmente é um chamado do Senhor? Então, meu grande sonho enquanto menino era entrar na política. Acho que são poucos que têm esse sonho, né? Meu maior sonho era ser jogador de futebol. E aí, como eu não tinha tanto talento para isso, eu me inspirei muito no meu pai. Meu pai, as pessoas sabem, foi delegado de polícia. Quando ele se aposentou, ele assumiu a liderança comunitária do bairro, da nossa região, na época era a região do Guaxindiba ali. Era Guaxindiba, São Marcos, Planalto, São José e Cupido, todos pertenciam a uma só comunidade. E eu comecei a acompanhar ele. Meu pai sempre gostou de ajudar muitas pessoas, de atender as pessoas, de ser útil às pessoas, mesmo após aposentado, e eu fui crescendo nisso. Aí ele disputou, acho que 2 eleições de vereador, se não me falha a memória, mas meu pai era um político, eu digo que, fazendo analogia aqui, ele era como se fosse o Bolsonaro da época. Ele tinha muita peculiaridade, então ele não tinha traquejo político, ele não usava dos mesmos mecanismos que os outros usavam, e aí nas 2 eleições ele foi muito bem votado e bateu na trave. Por exemplo, teve uma época lá que eu lembro, era pequeno, mas eu lembro, meu pai, o partido deu uma cota, na época era normal, dar uma cota de combustível, dar material e tal. E meu pai foi o único que não usou. E aquilo, assim, beirava o absurdo na época, né? Alguém não usar isso. E aí ele foi muito bem votado nas 2, não ganhou eleição, e eu aprendi com aquilo e fui me envolvendo. E aí decidi, no coração, entrar na política. Aí tem um caso que eu conto, que na época eu morava com os meus pais, isso foi no ano de 2010, eu tinha acabado de formar, eu ainda não havia passado pelo processo de conversão, que aconteceu em 2014, mas eu sempre tive muito princípio de temor e tive algumas bases muito fortes que o meu pai me deixou. E aí eu estava dentro de casa e cheguei pro meu pai, falei, meu pai era meio rigoroso, rígido, né? Aquele cara bruto que dava até medo de vez em quando, mas era muito amável também. E eu falei, pai, decidi entrar na política. E ele falou o seguinte, ele falou assim, se você for entrar na política, você vai ter que sair da minha casa. Não quero você na política. E a gente estava na cozinha, e aí eu saí, fui pro meu quarto, comecei a arrumar minhas coisas. Aí ele veio, olhou para mim e falou assim, por que você está arrumando suas coisas? O que você está fazendo? E eu falei, não, o senhor falou que eu tinha que decidir, a minha decisão já está tomada, eu quero entrar na política e estou saindo de casa. E aí ele olhou para mim e falou, não quero que você saia da minha casa. Eu só não quero que você estrague a herança que eu te deixei, que foi o meu nome. E aí eu fiz um compromisso com ele, e a partir daí ele virou um grande incentivador, foi importantíssimo. Eu não tenho filho no nome, né? As pessoas mais próximas sabem disso, mas em Aracruz eu comecei minha trajetória sendo conhecido como o filho do Alcântaro, e isso me traz uma
uma alegria muito grande pelo legado que ele construiu enquanto esteve vivo. E aí depois virou essa marca de Alcântara Filho, e que eu vou carregar esse compromisso com meu pai por todos os dias enquanto eu estiver na política e mesmo quando eu não estiver mais na política. Eu tenho que reconhecer que o seu pai, eu morava no São Marcos e era muito longe para nós ir para a escola. O seu pai colocou um ônibus para levar a gente. Eu tenho uma foto ainda, eu lembro, eu tenho uma foto Ele pequenininha do colocou. lado. Aí ele vinha com o carro atrás e nós já na janela do ônibus, na parte de trás do ônibus, balançando a mão. Eu tenho essa foto até hoje. Eu nem, não tinha calçamento no São Não tinha Marcos, nada. poucas casas. Não E tinha foi uma nada. conquista que ele teve como presidente da comunidade. Foi isso, foi a questão da energia no Cupido. Sim. Então, assim, eu tenho essas memórias muito vivas de como meu pai conseguiu ajudar a comunidade, dispondo do seu tempo e dispondo. E líder comunitário não recebe, só toma Verdade. pancada e tal. E foi de fato isso que me fez vir para a política e com esse sentimento de querer ajudar mesmo, de construir legado, né? Todo mundo conhecia ele. Todos, todos. Onde É, é que ele passava, ele tinha que falar com umas 50 pessoas antes de chegar no lugar que ele tinha que parar. Meu pai era 1000 vezes melhor do que eu, então eu tento aprender todos os dias com ele. Deputado, como a fé em Jesus Cristo influencia nas suas decisões? Pois bem, eu inclusive recebo muitas críticas em relação a isso, e depois eu vou até contar um caso, se me permite, Pode ficar à vontade. mas eu tenho um conceito muito bem formado de que o cristão, ele é cristão dentro da igreja e fora da igreja. Billy Graham diz isso, que a gente é cristão em todos os setores da nossa vida. Então a teologia ela nos traz 3 mandatos que a gente tem. Tem um mandato espiritual, tem um mandato cultural e tem um mandato social. E não tem como a gente dissociar isso. Não tem como eu ser o Alcântara, o cristão, dentro da igreja, e na política ser, como eles dizem, laico. Ah, o Estado é laico. Você não pode se posicionar porque o Estado é laico. Não. Eu estou na política por conta de uma missão, eu enxergo como um ministério, então eu tenho que ser o portador do evangelho, das boas novas, dentro da política. E não só isso, eu tenho que influenciar pessoas para que as pessoas possam entender que a política ela não é do diabo e que de fato a política é um instrumento que foi criado por Deus, que o inimigo tem se apropriado para fazer tantas coisas e para levar tantas mazelas, mas que o melhor remédio que a gente tem para mudar a realidade das pessoas é o evangelho. E o evangelho, quando ele está dentro da política, como diz lá em Provérbios, o povo ele vai se alegrar. Porque através do evangelho a gente promove a justiça. Então o povo se alegra quando nós temos pessoas justas, portadores das boas novas do evangelho de paz dentro da política. É isso que eu busco fazer todos os dias. E como lidar com as críticas? Porque eu vejo que é pancada em cima de pancada. Eu acho que essa é a pior parte. Não é fácil, assim, não só críticas, né, como perseguições também, mas isso machuca muito. Talvez eu acho que essa é a pior parte do nosso trabalho. Ir e voltar de Vitória todos os dias, ou quase todos os dias, é desgastante. Trabalhar pelo menos 14 horas, 12, 14 horas todos os dias é desgastante. Você tomar decisões difíceis é muito desgastante, mas o fato de você, muitas vezes, tentar dar o seu melhor, fazer o seu melhor, ser honesto, tentar agir de forma coerente, ainda que muitas vezes a gente erra, todo mundo erra, mas sofrer pedradas infundadas é a pior parte. Então, isso serve para a política ou para qualquer outro ambiente que a gente trabalhe, mas na política a gente convive muito com isso. Nesse ambiente de rede social, você vê muita crítica, pessoas que não concordam com o seu posicionamento, mas passam do ponto nas críticas, são críticas destrutivas, tentam minar a gente mesmo, e aí só o Espírito Santo de Deus para nos ministrar, para renovar a nossa mente, para renovar as nossas forças. E é por isso que eu careço de muitas orações, porque eu fico imaginando, se a gente aqui sofre tanto, imagina esses políticos que estão em níveis maiores aí, como que eles sustentam. É só Deus mesmo. E como você lidar com essas críticas, mas a pergunta mesmo, a real, é
Já pensou em desistir devido a muitas críticas, devido a muitas perseguições? A perseguições e críticas, elas minam a gente, elas desgastam a gente, mas eu acho que o que mais leva a pensar às vezes em desistir, e é natural qualquer um de nós pensarmos em desistirmos da caminhada, nos vermos em momento de fragilidade, reflexão, isso é normal. Mas o que mais leva é o sentimento, muitas vezes, de injustiça ou de impotência. Muitas vezes, quando a gente para pensar, no meu caso, por estar na política, não por comodidade, não por benefício próprio, por eu estar na política para tentar encarar esse negócio com o ministério e deixar um legado e construir um legado, muitas vezes quando você vê o sistema ele operando, aí sim isso te causa muitas vezes uma reflexão se de fato tem que continuar nesse negócio, sendo processado injustamente, sendo denunciado injustamente, denunciando coisas que de fato eu sei que acontecem, que são erradas, como o caso de corrupção, como a questão do Exu nas escolas, que é um movimento que tem crescido muito e que a gente tem enfrentado isso e não vê a justiça sendo feita contra o que está errado, mas a justiça tentando parar o nosso ofício de denunciar o que está errado, entende? Então, isso muitas vezes nos traz a reflexão, mas aí Deus sempre traz algumas palavras de renovo, usa algumas pessoas para nos motivar e aí Deus, o Espírito Santo, ele ministra o nosso coração e diz, vai em frente, siga e eu te chamei para isso e você tem que olhar lá na frente, não olhar o que está aqui acontecendo agora, mas o que vai acontecendo na frente e aí a gente vai seguindo. O grande presidente dos Estados Unidos teve muitos conselheiros. Na verdade, o Billy Graham foi conselheiro de muitos. O pastor Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro também, ele tinha alguns pastores que aconselhava. Você tem um suporte assim? Tem. Preciso cada vez de mais, obviamente, mas todas as decisões que eu vou tomar, todos os movimentos que eu vou tomar, que são movimentos importantes, eu faço questão de conversar com o meu pastor, com o pastor Ferreirinha, converso com outros pastores, obviamente, tem grandes pastores aqui de Aracruz, Deus tem levantado outros pastores fora de Aracruz, fora do estado, não só pastores, como homens e mulheres de Deus, mas toda a decisão que eu vou tomar, que é importante, que é relevante, por exemplo, seja a nomeação de um assessor, seja uma pauta que eu vou entrar, um projeto de lei que eu vou entrar, eu busco conversar com o meu pastor, que é a autoridade espiritual que Deus determinou que estivesse acima de mim, não um movimento político, eu não converso com ele, não me consulto politicamente, mas espiritualmente. E eu acho que isso é fundamental nas nossas vidas, sobretudo em quem tem uma posição de decisão, uma posição de autoridade segundo a lei e segundo a Bíblia, né? Na sua visão, qual foi um dos maiores desafios que você enfrentou na vida política e como o Senhor te sustentou? São vários. Imagina. Quando vereador, eu tive algumas ocasiões em que tivemos até algumas ameaças de mortes e ameaças concretas. E foi um momento muito, muito difícil, mas foi um momento em que eu estive muito próximo de Deus, não que eu não esteja, mas um momento que eu pude buscar ainda mais e vivenciar o sobrenatural de Deus. Então, eu acho que as ameaças de morte, agora mais recentemente, com esse movimento de Exu nas escolas, eu recebi muita mensagem no privado de pessoas que são de religiões de matriz africana, pessoas me marcando em fotos de terreiros, pessoas dizendo, por exemplo, sua imunidade parlamentar não vale no reino das trevas. Então eu tive muitas mensagens nesse sentido e eu não negligencio isso. Eu não negligencio o confronto espiritual que a gente vive. Então são desafios, eu acho que os principais desafios eles são no âmbito espiritual, mas são através das grandes dificuldades que Deus tem até hoje sustentado e manifestado o seu sobrenatural.
E eu creio muito nisso. Recentemente eu até falei com o pastor Ferreirinha que eu gosto de viver esses momentos. Mas confesso que ultimamente eu estou pedindo a Deus até um tempo. Falei, Deus, deixa eu dar uma respirada, porque as pessoas acham que não. Mas a gente estava até falando um pouco disso no off aqui antes. É muito mais fácil você viver no comodismo. Eu entrar no mandato, ficar só cobrando rodovias, cobrando melhorias na saúde, ou nem cobrando, ou fazendo como a maioria faz. Eu vou lá, vou pedir tantos cargos ao governo, o governo vai me dar lá tantos cargos, nesses cargos eu vou nomear pessoas que vão ser meus cabos eleitorais lá na frente e vai me garantir isso uma eleição. O governo vai ficar me dando emenda, recurso, para eu ficar inaugurando obras, subindo no palanque, entregando obra e ficar falando bonito para as pessoas. Seria muito mais cômodo. Mas Deus tem trazido algumas batalhas. Na época, quando eu fui vereador, foi muito essa questão da corrupção que a gente denunciou e teve frutos que não era fácil, era muito mais cômodo eu ter me aliado ao sistema. E agora Deus tem, nesse mandato, ele tem me incomodado muito em proteger as nossas crianças. E aí agora, recentemente, tem esse movimento, desde o ano passado, que é o movimento Exu nas escolas. Então, assim, são batalhas que a gente tem enfrentado, que às vezes eu peço a Deus, falo, Deus, mas por que eu estou entrando nessa guerra? E Deus nos chamou lá para de fato, assim como aconteceu com Esther, né? Se não for você, vai ser outro. Então você tem que estar lá para ser atalaia, para ser uma barreira, para proteger e para proclamar o evangelho. E Deus vai nos sustentando em meio a essas batalhas. Mas como funciona esse Exu nas escolas aí? Todos são obrigados a participar ou tem lá essa parte lá e vai quem quer? Então, a nossa Constituição ela garante liberdade de culto, liberdade religiosa. E eu não sou contra isso. Cada um escolha a religião que quiser, sobretudo os maiores de idade. Se é maior de idade, você tem direito de escolher sua sexualidade, de escolher sua religião, de escolher sua profissão, de escolher qualquer coisa. Mas a grande questão é que eles estão se utilizando de uma lei federal para enfiar em goela abaixo uma ideologia religiosa. E isso faz parte de um plano. Na palestra eu falo sobre isso. Nós temos um plano de implementação do comunismo, que é um plano que o PT está vinculado, que o PT serve isso, criou o Foro de São Paulo, as agendas do feminismo, as agendas do MST, enfim. E esse negócio ele ganhou corpo no Brasil, tem lá com Karl Marx e Friedrich Engels, que são os fundadores do Manifesto Comunista. Depois temos o Antônio Gramsci, que é quem fala que a revolução ela não seria armada, ela seria na mente. Então eles tinham que entrar nas faculdades, entrar nas escolas, entrar na cultura, no cinema, na arte. E aí no Brasil nós temos a figura do que os educadores aprendem, que é o patrono, que é Paulo Freire. E aí Paulo Freire, os seus textos, a sua doutrina, é no sentido de transformar o ambiente escolar em uma arena de doutrinação. Então os professores não vão ser mais aqueles que vão formar o saber que a gente entende, que é o português, a matemática, mas eles vão formar o saber, que é o saber ideológico, o saber de uma ideologia, de uma visão de mundo, que é essa visão comunista. Então esse negócio vem sendo implementado ao longo das últimas décadas. E mais recentemente, a gente está lidando com um movimento, e eu descobri isso ano passado, através de uma denúncia que foi feita, chamado Exu nas escolas. Esse movimento ele usa uma lei federal que diz que tem que entrar na base curricular o ensino da cultura e da história afro e indígena. Eles se utilizam disso para, durante o ano letivo, levar não a cultura afro, mas a religião de matriz africana, que nem africana é. A religião do candomblé e da umbanda, ela foi criada no Brasil, obviamente, trazendo traços das religiões originariamente africanas, se misturando com o sincretismo religioso à época, com a religião católica, enfim. E eles estão trazendo isso para a sala de aula. Tivemos um caso em Vitória, terça-feira, inclusive, é a audiência.
a diretora da escola entrou com uma ação contra mim, pedindo, salvo engano, R$30 mil. Então orem por mim aí. Essa é uma das pancadas que a gente toma, mas Deus vai nos dar vitória. Então eles entram com cultos de Umbanda e Candomblé dentro das escolas, dizendo que isso é cultura. Isso não é cultura. Tem casos em que eles estão levando crianças para terreiro e fazendo trabalhos com essas crianças ou adolescentes no terreiro. Tem casos que eles estão discriminando claramente e ameaçando os alunos de que, se não participarem, eles vão responder a processo, eles vão ser expulsos das escolas. Então, não é algo que é liberdade religiosa. Uma coisa são os alunos, eles definirem, no intervalo eu sou do candomblé, eu vou fazer uma roda aqui de candomblé com as pessoas que são do candomblé. Eu sou evangélico, eu vou fazer uma célula, eu vou fazer um movimento aqui de oração. Isso a lei nos garante a cada um. Outra coisa é o professor, é o diretor, é o coordenador fazer um movimento, colocar os alunos em determinado local, seja na sala, no auditório, ou levar eles para um terreiro e obrigar todo mundo a participar, sem o conhecimento e sem o consentimento dos pais. Isso é doutrinação religiosa, isso é crime, isso é ilegal e é isso que nós temos combatido. Eu perguntei porque eu já vi aí acompanhando nas redes sociais, mas eu não tinha entendido como funciona, né? Como que estava acontecendo. Já chegou o momento de você decidir entre agradar homens ou agradar a Deus? Porque a gente vê que o político depende do voto. Se eu apoiar isso aqui, eu vou perder voto. Em todo o tempo. Então, essa semana a gente teve um caso aqui que os vereadores iam votar a lei que cria o Dia do Espírita. E aí eu não tenho absolutamente nada contra a decisão de quem quer seguir o espiritismo de alto clero, né, que é o kardecismo. Eu não tenho nada contra a pessoa, como a gente acabou de dizer, que ela escolhe a religião que ela quiser. Agora, a religião espírita, ela é totalmente antibíblica. Ela é totalmente antibíblica. Por quê? Porque na Bíblia nos traz, por exemplo, que a gente é destinado a viver uma só vez e que após isso vem o juízo. A religião do espiritismo, o kardecismo, por exemplo, eles acreditam em reencarnação, certo? Eles não enxergam a figura de Jesus como nós enxergamos. Então eu me posicionei sobre isso. Eu poderia ter ficado quieto? Poderia, mas eu me posicionei sobre isso. E eu tenho algumas pessoas, alguns colegas conhecidos que são espíritas e que são pessoas bacanas. Certamente essas pessoas ficaram chateadas comigo, porque não entendem o meu posicionamento. E é isso que muitas vezes nos falta. Não é o Alcântara, não é o Faioli, mas a todos nós, cristãos. Muitas vezes nos falta nos posicionarmos por medo de desagradarmos alguém. Obviamente de forma respeitosa, obviamente com muita sabedoria, com muita prudência, mas nós precisamos nos posicionar, porque o nosso silêncio, a nossa omissão, pode estar levando muita gente para o inferno. O senhor acha que tem que ter mais cristão na política? Sem dúvida, sem dúvida. Provérbio 29 diz: quando o justo governa, o povo se alegra, quando o ímpio domina, o povo geme. O que diz isso? Política é do diabo. É um dos tabus que se tem. Política é do diabo? Então por que na Bíblia nós temos vários relatos de política? Por que a gente fala de reino? Por que a gente fala de governo? Quem instituiu a política, na verdade, foi Deus. Política, do grego vem do polis, que faz alusão às cidades, estados da Grécia. Era a forma de organização social. Então, se você tem uma organização na igreja, tem política. Se você tem uma organização na sua casa, tem política. Se você tem uma organização do governo, que é a organização da sociedade, é política. Se tem uma organização numa empresa, é política. Política não é politicagem, certo? Então nós precisamos, enquanto crente, entender, enquanto cristão entender que política é lugar do diabo, o diabo vai continuar batendo palma, morrendo de rir
e todos nós vamos continuar perecendo e sofrendo. Quando a gente entender que nós precisamos ver a política como um campo missionário e preparar, a igreja preparar cristãos de verdade, não estou falando cristão de meia tigela, não. Cristão de conveniência, não. Eu sou crente, vou lá na igreja pedir o voto dos crentes e depois não vou defender os cristãos. Eu vou querer vaga na prefeitura, no governo. Quando vier uma pauta eu não vou me posicionar porque eu quero evitar. Não é esse tipo de gente. Não é esse tipo de gente. Nós precisamos de fato de cristãos na política para que, como está lá em Mateus 5, nós tenhamos luz e sal. A política é do diabo, é um ambiente trevoso. Não é do diabo. A política não é do diabo. A gente tem dado para ela. É um ambiente trevoso? Hoje é. Hoje é um ambiente que tem corrupção, é um ambiente que tem traição, é um ambiente que tem promiscuidade, é um ambiente terrível. Assim como em algumas empresas é assim também. Assim como em alguns comércios que as pessoas cristãs trabalham, pode ser assim também. Assim como no dia a dia, a corrupção ela não está só dentro da política, a promiscuidade não está só dentro da política, ela está na sociedade. Então, se a gente entender que o cristão não pode estar no meio disso, a gente vai ficar trancado dentro das quatro paredes. Agora, se a gente entender que de fato a gente foi chamado para ser sal da terra, luz do mundo, e a Bíblia diz que a luz dissipa as trevas, aí a gente vai entender, a política hoje é um ambiente trevoso. Mas eu vou entrar lá e vou ser luz lá no meio. E eu vou resplandecer, e aí as trevas elas vão ter que recuar. Na escola hoje é um ambiente trevoso. Então eu vou preparar professores para entrar nesse ambiente e serem de fato embaixadores de Cristo lá dentro. Eu vou preparar os alunos, a igreja tem preparado os alunos para enfrentar as dificuldades, a Babilônia que hoje está o ambiente escolar de forma geral, não estou falando de forma geral, nós temos preparado? Não, agora, onde é muito pior, na política ou dentro da escola? O que tem desviado mais gente? Porque muita gente fala isso, você vai entrar na política e você vai desviar. Aí você vai para alguns personagens que meu maior exemplo é José, mas você tem o exemplo de Daniel, você tem o exemplo que eu disse aqui de Esté, você tem vários exemplos de homens e mulheres de Deus que foram usados dentro da política e foram luz no meio da política e fizeram a diferença e cumpriram uma missão determinada por Deus. A gente precisa parar com esse dogma, com esse tabu, e entender que a gente não tem que preparar cristão para ficar trancado dentro da igreja, para pregar, para cantar, para ministrar escola bíblica, não. A gente precisa preparar cristão para o mundo, para a política, para a escola, para o hospital, para todos os nossos ambientes, para que de fato a gente possa fazer diferença. Você falando aí sobre a política do diabo, foi nessa mentalidade que nós entregou a televisão para muita gente que não nos apoia. Porque quando chegou a televisão, muitos não, a televisão do diabo, tem novela, tem tudo. Perdemos um meio de comunicação incrível para pregar a palavra do Senhor. Excelente comparação. Eu disse aqui atrás, na palestra eu falo muito sobre isso, mas vou falar de forma superficial. Antônio Gramsci ele entendeu isso. Para a gente implementar o comunismo, quais são as bases do comunismo? O comunismo ele precisa de 3 coisas para ser implementado. Ele precisa abolir a propriedade privada, acabar com a família tradicional e exterminar a religião. A última barreira que nós temos é a religião. Porque esses 3 elementos, eles fazem com que você tenha sentimento de pertencimento. E aí, o Antônio Gramsci ele falou, olha, esse negócio nós não vamos alcançar por guerra, não. Esse negócio nós vamos ter que mudar a mentalidade. E aí eles começaram a mudar a mentalidade a partir das escolas, formando professores, formando profissionais, formando militantes, a partir da cultura. E a cultura a gente entra na arte, a gente entra no cinema, a gente entra na televisão. E qual que foi o nosso grande erro? Da mesma forma que a gente jogou a política para o diabo, a política do diabo não pode ter cristão. Na televisão também não pode ter. Na rádio também não pode ter. Agora na internet a gente vê um ambiente que as nossas crianças e adolescentes estão sendo completamente influenciados por caminhos ruins. Se a gente não entender e dar um cavalo de pau nesse negócio, a gente vai ficar vivendo o fruto disso. Então, a sua comparação é perfeita.
E eu nunca tinha pensado nisso. Da mesma forma que hoje a gente olha na televisão e você não consegue colocar o seu filho para assistir uma novela da rede esgoto, e aí eu que estou falando, tá? Você fala que a política também não pode se participar porque ela também é do diabo. Mas é a gente que está dando o espaço para isso. Se nós somos maioria cristãos e conservadores no país, por que a gente está deixando esse negócio ir na contramão? Por que a gente está permitindo essa inversão de valores? E aqui eu não estou falando de ação autoritária, não. Eu estou falando de posicionamento. Então, se a gente ficar acomodado nas quatro paredes da igreja, se a gente ficar acomodado no nosso sofá, de frente para a televisão, reclamando de tudo e de todos, mas não nos posicionando, não agindo e deixando o comodismo de lado, e muitas vezes pagando o preço pelas nossas posições, porque você tem que abrir mão de algo, principalmente do seu conforto. Esse cerco ele vai se apertando cada vez mais e vai chegar ao ponto de que nós vamos viver como alguns países hoje vivem, onde sequer não pode ter igreja, sequer não pode andar com a Bíblia, e sequer você vai poder usar a sua rede social para falar de Jesus. Então, por exemplo, na China, para que se tenha uma igreja cristã, não se tem templos lá abertos. Onde se tem movimento cristão, tem o total controle do governo. Inclusive, eu vi uma matéria recentemente de que o governo colocou alguns hinos de alusão ao Partido Comunista, à ideologia deles, que são obrigatórios de serem entoados no início ou no final dos cultos. Então você não tem liberdade de cultuar somente a Deus, ao nosso Senhor Jesus, mas você tem que cultuar o partido que lidera o movimento de governo da China. Então a gente pode chegar nesse ponto também. Temos uma pergunta aqui. Lucas Ribeiro, deputado, a paz. Qual os maiores desafios em ser cristão na política? O maior desafio é de fato você ser diferente. Porque você ser diferente é mais difícil. Eu disse um pouco sobre isso no começo. Sim. É muito mais fácil você usar as armas que todo mundo usa. Então, para você estar na política, para você crescer na política, eu vou fazer uma analogia aqui a você estar no seu emprego. Você está no seu emprego como um cristão, você não pode dar jeitinho como outras pessoas normalmente dão e acham normal. Você não pode contar mentira como outras pessoas contam e acham normal. Você não pode negligenciar ou fechar os olhos para coisas erradas que você vê que outras pessoas fazem e acham normal, com medo de desagradar aos outros. Você precisa se posicionar, se portar de forma diferente. Um outro exemplo, você vai montar uma empresa. E hoje no Brasil é muito difícil. Você tem um tabu que se tem também, não tem como você montar uma empresa e você pagar os impostos devidamente. Porque se você não der um jeitinho aqui, sua empresa vai quebrar. Se você é cristão e está fazendo isso, Satanás está batendo palma. Então você não pode negociar os seus valores, os seus princípios, e os princípios que são seus é o que a palavra traz. Não são seus, são da palavra. Então é muito difícil você jogar dentro das quatro linhas. Por exemplo, eu falei que ia contar coisas que eu nunca contei em lugar nenhum. Quando eu fui candidato a prefeito, a gente estava na pindaíba danada de dinheiro. Sempre as nossas campanhas elas são com poucos recursos. Deus abençoe que, se for da vontade dele, na próxima a gente tenha mais recursos, que é muito difícil a gente trabalhar assim, mas Deus tem nos sustentado. E aí é muito normal para as pessoas entenderem. Tem dois tipos de movimento dentro da política. Tem um movimento que, por exemplo, uma empresa que presta serviço para a prefeitura, ela te oferece um dinheiro por fora, é um dinheiro não declarado, é como se você fosse receber um dinheiro e não declarar no imposto de renda, tá? Que é o que eles chamam de caixa 2. Você vai receber esse dinheiro para depois você manter o contrato dessa empresa. E esse negócio é extremamente imoral, ilegal e fere qualquer princípio da administração pública, porque você está pegando um dinheiro e você está beneficiando uma empresa em detrimento da legalidade. Tem um outro movimento, que é como um amigo seu, um empresário, qualquer outra pessoa, quer te ajudar na campanha e não quer declarar isso, porque tem medo de depois ser perseguido, porque quando você declara,
todo mundo vai ver, os adversários vão ver, aí o outro grupo político, se ganhar a eleição, vai começar a perseguir essa pessoa. Mas também isso é considerado caixa 2, apesar de, no meu ponto de vista, ser menos imoral do que você pegar o dinheiro de uma empresa que presta serviço para a prefeitura. Uma coisa, vou dar aqui o exemplo. A Faioli falou assim, olha, eu não dependo da prefeitura para o meu negócio, eu não quero ter contrato com a prefeitura, mas eu quero te ajudar, só que eu não posso declarar isso porque eles vão me perseguir depois. Então, normalmente, muitos políticos eles pegam dinheiro, de um jeito ou de outro que eu falei aqui. O mais repugnante, o primeiro exemplo, e o segundo exemplo também é ilegal. E aí, na eleição de prefeito, eu tive algumas propostas. A gente estava precisando de muito dinheiro. Teve uma empresa que presta serviço para a prefeitura e que veio com o intermediário e me ofereceu R$500 mil. Aí eu falei assim, eu não pego, eu não quero. Não vou perseguir vocês se eu ganhar e tal, mas eu não quero. Aí 2 dias depois veio o recado de novo, ó, eles dobram o valor, ou seja, dariam R$1 milhão, ou você vai perder a eleição. Aí eu falei, se for vontade de Deus perder a eleição, a gente vai perder. Perdemos, amém. E tive outras propostas. Por exemplo, algumas pessoas que queriam ajudar, que ofereceram recurso. Teve um caso que uma pessoa colocou R$100 mil numa bolsa do meu lado, assim, ó. E eu falei para essa pessoa, olha, eu preciso muito de recurso para a campanha. Os vereadores estão tudo pulando de lado, muitos pularam de lado dos candidatos na época, porque o outro lá estava oferecendo dinheiro, eu não tinha, mas eu não posso. Porque eu tenho um princípio, eu tenho um propósito com Deus, eu não vou negligenciar isso. Então é muito difícil você ser cristão, sobretudo nesses momentos. Mas eu fiz isso também na eleição de deputado. O mesmo procedimento eu fiz e Deus honrou. Então, Deus não precisa de dinheiro de ninguém, Deus não precisa da ajuda de ninguém. Quando Deus ele quer nos honrar, seja na política, seja aqui no podcast, seja no seu trabalho, seja no seu negócio, Deus ele não precisa de jeitinho. É fácil você ser cristão na política? Não. É fácil você ser cristão no seu empreendimento ou no seu trabalho? Não. Mas em lugar nenhum da Bíblia fala que é fácil. Só que vale a pena. Vale a pena. Ferreirinha, ele quando eu falei com ele que eu ia entrar na política, e foi em meu processo de conversão, ele se deu em 2014. Em 2016 eu disputei para vereador a primeira vez e ganhei a eleição. E ele falou comigo, quando eu disse a ele que ia entrar na política, eu ia disputar a eleição, eu disse que todas as decisões eu conversava com ele, né? Então, a partir de 2014, sempre conversando, ele falou comigo bem assim, leve um princípio contigo, jamais negocie o inegociável. E o inegociável para a gente é a nossa vida com Deus. E não tem nenhum caso, na Bíblia ou fora da Bíblia, após a Bíblia, de que Deus não tenha honrado quem tem honrado a Ele. Então, se você honra a Deus, se você abre mão de algo pela sua vida com Deus, não tem como Deus não te honrar lá na frente. E eu sigo isso e Deus tem me abençoado de forma extraordinária, tem levado o nosso nome a lugares que eu jamais pensei, e a principal certeza que eu tenho é de que isso é só o começo. Então, se Deus quiser de fato cumprir aquilo que Ele tem para cumprir na minha vida na política, não vai ser por causa de dinheiro, não vai ser por causa de pessoas relevantes, de pessoas importantes que vão ajudar. Isso tudo é importante, mas os meios, eles são dados por Deus, certo? Não são os meios que vão nos levar àquele lugar, é Deus que vai nos levar. Aí Deus usa alguns meios e Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono de tudo, e Ele vai nos dar um mecanismo para chegar onde Ele quer que a gente chegue. E às vezes nós nem entendemos, né? Tem um amigo meu que ele fala assim, o Willie Lee, ele fala assim, Deus complica, depois Deus descomplica e depois Deus explica. E é de fato isso, assim, muitas vezes dá um nó e cria aquele tufo danado e depois Deus vem com a providência e você passou por uma lição, você passou por um aprendizado, você viveu uma experiência extraordinária com Deus e isso é bonito demais. Tem as críticas, mas também tem pessoas que se espelham no Senhor. Sim. Qual conselho você daria para jovens cristãos que querem entrar na política? Primeiro, se encha de Deus. Não tem como você estar na política num ambiente tão tenebroso
e não se corromper se você não estiver cheio de Deus. E quando eu me falo em corromper, não estou falando corromper só em dinheiro, corromper em qualquer outro princípio ou valor. Se conformar, né? Conformar é você pegar o formato. Então não é para a gente se conformar com esse mundo, não é para você se conformar com a política, que aí tem várias, assim como tem, por exemplo, artistas cristãos famosos que muitas vezes se desviam, enfim, temos várias possibilidades. Quer entrar na política? Se encha de Deus, estude política, busque conhecimento, converse com o seu pastor e conte comigo. Então, o que eu puder ajudar, o que eu puder instruir, o que eu puder auxiliar, o que eu puder contribuir para que jovens, homens e mulheres de Deus entrem na política, e aí entrem na política, seja para disputar uma eleição, seja para estar num cargo de assessoramento ou no outro cargo público, ou seja para se posicionar. Nós precisamos de cristãos nessas 3 esferas. Contem comigo, porque a minha grande missão, eu tenho dito isso, um mandato de deputado ele passa rápido, eu não sei o que o futuro Deus nos reserva, mas eu digo que a gente tem que construir legado. Então a minha grande missão é construir legado e é semear um pouco disso tudo que Deus tem me oportunizado vivenciar na política. Você falou aí sobre valores cristãos. Eu, certa vez, fui dar um teste com um rapaz para trabalhar na nossa empresa. Empresa que eu trabalho há 18 anos aqui no estado. E ele não passou no teste. Ele me chamou no canto e falou assim, ó, na época eu não era cristão ainda. Ele falou assim, ó, eu te pago 2 caixas de cerveja aí para você passar esse teste aí. Eu falei, meu irmão, me perdoa, cara, mas eu não posso fazer isso. Não posso. E não aceitei. Porque, além de eu não ser cristão, eu estava um pouco afastado, mas eu vim de um berço evangélico. Falei, não aceitei. E olha que na época eu bebia, tá? Com força. Falei, não, eu... Tava te oferecendo ouro, né? Rapaz, eu falei, não, mas não dá. E era muito fácil para mim, era simplesmente pegar um tubo ali e falar, toma aqui, mas Deus... É isso aí. Esse é o princípio. Então, você ser cristão ou não, não é na frente do público que vai determinar, não é dentro da igreja que vai determinar. Você ser cristão ou não vai ser determinado nos momentos que vai ter só você e Deus, ou você e uma outra pessoa no culto. Ali vai determinar se você de fato é um homem ou mulher de Deus ou se não. Tem uma pergunta aqui da Ellen Carla. Deputado, em tempos de relativismo moral, como o senhor enxerga o papel do cristão na esfera política? Então, de fato, a gente foi chamado não para se conformar, né? E não vos conformei com este século, com este mundo. A gente tem sofrido um ataque muito forte, e isso tudo é muito pensado, isso tudo é muito estruturado, nada é por acaso. Se de fato se tem esse avanço lá do feminismo, se tem esse avanço de ideologia de gênero, se tem esse avanço de desconstrução do núcleo familiar, a nossa Constituição Federal, ela fala no artigo 226 que a família é a base da sociedade. Só que se a gente for pegar nas últimas décadas, esse negócio ele foi se corroendo muito rápido. Há pouco tempo atrás, a própria lei dizia que, e o que se mudou foi o entendimento, na verdade, através de jurisprudência, que o casamento era de homem e de mulher. Certo? Hoje já é aberto isso. Hoje já se discute, por exemplo, o negócio de trisal, de não sei o quê. Então, daqui a pouco, pode ser que a sociedade legalize você ter mais de um marido, mais de uma mulher. E isso tudo é tudo pensado, é uma agenda construída para de fato corromper aquilo que a Bíblia traz, que casamento entre homem e mulher, a gente respeita, volto a dizer que a decisão de cada um, mas a gente está falando que a Bíblia diz. Os valores, os princípios que os filhos têm que seguir, que existe de fato um homem e mulher, você nasce biologicamente homem, nasce biologicamente mulher, foi Deus que te fez assim. Então a gente tem vivenciado isso nas escolas, na internet, essa desconstrução. Isso tudo é muito planejado. E é até desleal você, por exemplo, colocar um adolescente, um jovem, uma criança na EBD aos domingos, uma vez na semana,
e durante os outros 5 dias, pelo menos, da semana, ela está exposta a outras ideologias. Então a gente precisa entender que de fato, o relativismo, que foi mencionado pela Ellen, é uma estratégia de corroer, de corromper aquilo que a Bíblia nos traz. E se você é cristão, a Bíblia ela é inerrante, a Bíblia ela é verdade absoluta, a Bíblia, como diz Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, então não tem essa, a Bíblia está ultrapassada, eles estão relativizando a Bíblia. Jesus é machista, estão relativizando a Bíblia. Mas naquele tempo, Sodoma, Gomorra, na época de Noé, tudo que existe hoje existia. A questão de promiscuidade, a questão de tentativa de corrosão, isso dos valores, isso sempre aconteceu. Só que, de fato, se a igreja permitir, dentro da igreja, se o seu povo, o corpo, a igreja como corpo, permitir negociar os valores bíblicos, negociar a verdade absoluta que é a Bíblia para o mundo, a essência do evangelho ela vai se esvaziar. Então nós temos como se fosse um vaso cheio do óleo de Deus. Se a gente deixar esse vaso se fragilizar a ponto dele trincar e a ponto dele abrir, esse óleo ele vai escorrer. E a nossa essência ela vai ser perdida. Então, preste atenção, você que é cristão, você que é pai, você que é mãe, você que é jovem, preste atenção quanto ao relativismo. Não. Vou citar o Ferreirinha mais uma vez. Seja radical contra o pecado. Você ser chamado de radical, eles não estão te ofendendo. Você tem que ser radical com o que você acredita. O que é ser radical com o que você acredita? É você entender que a Bíblia é verdade absoluta e valor inegociável. Você acha que esse pessoal que defende o feminismo não é radical? Eles são radicais na visão deles. Esse pessoal que defende a ideologia de gênero não é radical? São radicais. Eles não relativizam os valores deles. Tem alguns vídeos aí, eu até coloco na palestra, onde esse pessoal do ativismo LGBT ele diz que eles querem destruir a família. Sim, nós queremos destruir. Tem uma pessoa que fala isso. E tem outros casos. Então, eles estão tentando destruir o que a gente acredita. A gente vai relativizar isso, a gente vai negociar esses valores, a gente vai deixar com que isso seja, de fato, penetrado na nossa mente, no nosso coração, nas nossas crianças. Não, temos que ser radicais quanto a isso. Obviamente, respeitando, não estou falando aqui para sair na porrada com ninguém, porque o evangelho não diz isso, apesar de que às vezes dá vontade, como Pedro lá, né? Mas depois Deus foi ministrando no coração dele. Não estou falando para você ofender ninguém, não. Esses dias eu até vi um pastor, esqueci, no podcast, batendo um papo com um pastor lá que é um homossexual, com cabelo louro assim, com a barbinha, fala com a voz fininha, e tem uma igreja, que é o que eles chamam de igreja de todos, eu não sei qual que é a igreja. E o cara confrontou aquele outro abençoado lá com uma sabedoria, com uma tranquilidade, e foi apertando ele na Bíblia. Ele não negociou os valores, ele não permitiu o relativismo, ele confrontou na Bíblia o tempo todo e o cara ficou sem palavras. Então a gente tem que agir dessa forma. Eu na política, muitas vezes o pessoal vê no Instagram lá dando as pancadas e tal, sendo mais enérgico. Isso também tem o seu lugar, tem o seu papel, mas sempre de forma respeitosa. Ser firme na sua posição e não negociar os nossos princípios em momento algum. Tem algum sonho que o senhor não realizou e ainda quer realizar na política, na vida pública? Sim. Sim. A gente tem que ser movido a sonhos, né? Se a gente não sonhar, que a gente acaba se acomodando e olhando para trás. O sonho ele nos faz olhar para frente. E o meu maior sonho é construir legado. Na verdade, é dar continuidade a tudo aquilo que meu pai construiu. Quero futuramente chegar lá no final da caminhada e poder falar com os filhos que o Senhor for me dar. Falar com eles com orgulho tudo que foi construído, permitir com que eles possam seguir esse legado, mas mais do que isso, eu tenho um sonho de ajudar pessoas a participar da política, de instruir pessoas, de colaborar com
com cristãos a se posicionar. A gente começou isso o ano passado, eu fiz uma mentoria, a gente elegeu alguns vereadores, eu dei uma série de palestras, mas eu quero aprimorar isso. O Quebrando o Tabu, que é essa série de palestras que a gente fez em 2023 e a gente atualizou para voltar agora em 2025. E agora em em agosto a gente já volta com mais ênfase. Comecei agora em julho, mas em agosto a gente volta efetivamente. É o primeiro passo. Eu quero ajudar as pessoas a entender um pouco mais de política, a se posicionar na política e a serem melhores do que eu na política, serem ainda mais luz, serem ainda mais sal e transformar. Porque a política ela nos permite fazer diferença na vida das pessoas. Seja individualmente, é muito bom quando a gente consegue fiscalizar um caso, por exemplo, resolver uma questão de saúde, algo urgente, mas também quando você consegue, através da política, resolver um problema coletivo, seja através de uma fiscalização, seja através de uma ação. E aí eu dou um exemplo bem singelo, que foi o propósito que eu fiz do ticket de alimentação. Nosso ticket de alimentação é quase de R$ 2.000, é o mesmo valor que os servidores da Assembleia. E desde o momento que esse negócio foi instituído, eu fiz um propósito. Eu poderia abrir mão desse valor para não tomar porrada, seria mais cômodo para mim. Mas em vez de abrir mão do valor, eu fiz um compromisso público de todo mês eu pegar esse valor e comprar a cesta básica. E aí eu destino a instituições, eu não destino a pessoas para não ter caráter eleitoreiro, né? Mas eu vou lá e destino as instituições. E aí você vê as pessoas que tomam conta dessas instituições, por exemplo, agradecendo e mostrando na prática como é alimentar algumas crianças, dezenas, centenas de crianças. Esse negócio é legal demais. Quando você pega, por exemplo, uma rodovia como a de Guaraná é o próximo sonho. Você falou de sonho, está aí um grande sonho. Mas a de Santa Rosa, que estava há muitos anos parada, e a gente foi lá, cobrou, e ficou perturbando o governo, e aí eles fizeram aquela obra, e aí pessoas que moram lá há muito tempo, falando que mudou a vida delas. Então são grandes sonhos e pequenos sonhos que nos movem, e eu tenho certeza que enquanto o Senhor permitir que eu esteja na política, Ele vai nos permitir realizar os sonhos de muitas pessoas que acabam sendo nossos. Eu já ouvi algumas pessoas falar, o deputado da Bíblia. Essa aí foi talvez uma grande experiência a maior experiência que eu tive como deputado aconteceu isso. Contar aqui rapidamente, isso foi bacana demais. Isso me marcou e eu vou levar isso para a vida, né? No dia da nossa posse, como funciona a posse lá na Assembleia? Como qualquer posse, né? Estão lá os 30 deputados, família, tal, e todas as principais autoridades do Estado. E nesse dia, foi quando eu entrei no gabinete pela primeira vez, e quando eu estava descendo, o senhor falou comigo, falou, leva a Bíblia. E aí eu voltei e peguei a Bíblia, fui para o elevador. Quando eu saí do elevador, um deputado topou comigo e ele falou assim, você vai falar hoje, você que vai falar, em nome de todos. Aí eu falei, como assim? Não, o Ferração, mandar um abraço para o Ferração, que hoje é prefeito de Cachoeiro, mas era o deputado mais experiente, mais idoso da Assembleia à época, ele que presidia a primeira sessão, falou, ele escolheu você e você vai falar. E aí eu estava em propósito naquele momento, e aí o Espírito Santo falou comigo, aí eu fui, e lá era uma festa danada, muita gente, e ninguém prestava atenção em nada que ninguém estava falando e tal. E aí eu peguei, quando eu fui chamado para falar, eu comecei a falar, e comecei a falar da Bíblia. E aí todo mundo ficou em silêncio, eu lembro assim, todo mundo lá, aquele negócio lotado, todo mundo ficou quieto, parou todo mundo para olhar, e em cima, nas galerias, tinha um pessoal lá do PT, do PSOL, com várias placas, aquele povo olhando, e eu falando da Bíblia para aquelas pessoas, e a partir dali eu tomei a decisão de todos os dias eu levar a Bíblia para o plenário da Assembleia. Então todos os dias eu chego com a Bíblia, e quando eu vou subir lá no púlpito para falar, eu subo com a Bíblia. E aí o jornal, salvo engano foi a Tribuna, logo em seguida faz uma... E aí o pessoal começa a me chamar de deputado da Bíblia, porque lá ninguém me conhecia ainda, pouca gente conhecia, né, que eu vim de Aracruz, e começaram a chamar o deputado da Bíblia, porque todo mundo parou para ver aquele evento, aí no final eu falo da Bíblia, levanto a Bíblia assim,
E aí começaram, deputado da Bíblia, e aí acho que foi o jornal A Tribuna foi e postou isso, falou, o deputado da Bíblia. Então foi uma marca que foi uma honra que Deus nos deu, e é uma responsabilidade enorme, né? De representar o Evangelho, de ser o deputado da Bíblia, e eu quero continuar fazendo jus a isso enquanto eu estiver lá. Eu quero pedir perdão a quem está nos assistindo. Estou vendo muitos comentários aqui que está travando. Nosso cego já entrou em contato com a internet, mas ele falou que está tudo certo. Aí outro botou aqui que pode ser denúncia, pode acontecer alguma coisa assim, será? Podem estar denunciando a live, né? É Pode normal. ser. Comigo é normal, né? Aqui não é normal, acho, né? Mas, deputado, o senhor pode deixar uma mensagem para os cristãos que estão desanimados com esse cenário político nosso? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É a mensagem que Jesus nos deixa. Como eu disse no começo, a gente está vivendo um momento de cativeiro. Mas o povo de Deus, ele nunca foi levado a cativeiro por vontade soberana de Deus, talvez, mas por vontade permissiva. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que o povo foi levado ao cativeiro foi porque ele deu causa a isso. O princípio de Provérbio 29, que diz que quando o justo governa, o povo se alegra, é um princípio que ele se aplica, de fato, em todas as esferas. Então, quando a gente, por escolha nossa, por negligência nossa, a gente coloca pessoas ímpias, ou permite que se coloquem pessoas ímpias em condição de governo, a gente vai sofrer com isso. Isso aconteceu no Brasil. Eu não estou falando aqui simplesmente com o PT que está no poder, e aí não existe cristão que é petista, tá? Você que é cristão e ainda está cativo com o PT, ou você tem que ler mais a Bíblia, com todo respeito e amor, estou falando isso, ou eu te convido a estudar um pouco sobre o PT, vai lá no site do PT e vê os manifestos que são a favor do aborto, a favor do feminismo, contra a propriedade privada. Quem é a favor do MST é contra a propriedade privada, enfim. Por exemplo, o que a gente está vivendo hoje no STF, que hoje o nosso maior cativeiro, hoje o faraó do Egito, ele veste toga no Brasil. Eu estou falando de Alexandre de Moraes. Quem manda no Brasil hoje é ele. Só que ele foi colocado lá por alguém, por um presidente, que foi votado por nós. Mesmo que a gente não tenha votado naquele presidente, talvez a gente não tenha se posicionado como devesse para que ele não ganhasse a eleição. Na verdade, ele era vice, né? Que foi o Temer que indicou ele, era vice de Dilma. Então, nós temos que entender o momento que a gente está passando, entender que a política nada mais é do que um instrumento de Deus e que se hoje quem comanda é o diabo, é porque a gente está permitindo isso. Nós temos que nos posicionar e nós temos que aprender com o cativeiro. E aí está o grande segredo. O povo ele só sai do cativeiro quando ele entende de fato o porquê ele está no cativeiro. E aí ele olha e vê onde estava errando e se aproxima de Deus, e aí Deus entra com a sua providência, e aí o povo aprende com os erros que cometeu e vive um tempo de prosperidade. Assim foi com Israel por vários momentos em que Israel sucumbia a outras nações porque se afastava de Deus, e assim está sendo conosco. Então a igreja ela precisa fazer uma avaliação, mas entender que mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio ao cativeiro, Deus continua sendo o Deus da providência. Então Deus é poderoso para fazer com que você prospere mesmo em meio à turbulência que a gente está vivendo no Brasil. Deus é Deus para fazer com que você esteja em segurança, mesmo em um Brasil tão violento como a gente tem vivenciado. Deus é o Deus de fazer o sobrenatural. E Ele continua fazendo isso. Mas eu não quero ficar vivendo em cativeiro por muito tempo. Então, tem de bom ânimo porque Jesus venceu o mundo e através de Cristo nós vamos viver tempo de bonança no Brasil, porque o Brasil é uma nação que tem uma promessa. Se tem a promessa, a profecia de que o último avivamento sairá daqui.
talvez seja por isso que a gente está vivendo nesse cativeiro. Então, se nós, de fato, nos posicionarmos, se nós entendermos o cativeiro e buscarmos que Deus possa nos livrar desse cativeiro e ensinarmos a sermos uma igreja ainda mais ativa, a gente vai viver um tempo do sobrenatural de Deus e eu quero fazer parte desse negócio. Então, não desanime e, além de não desanimar, ore pela minha vida também para que eu não desanime, porque não é fácil. Amém. O senhor também prega? Prego. Quando Ferreirinha deixa. Ferreirinha é muito ciumento, vou falar com ele, mas eu amo meu pastor. Mas eu prego. Também sou professor de escola bíblica. Agora eu tenho pregado menos, porque eu tenho buscado preparar essa palestra e, graças a Deus, agora ela está pronta. Então eu vou levar bastante essa palestra. Obviamente, onde tiver convite para pregar, tendo o aval do meu pastor, a bênção dele, eu vou também. Mas, assim, gosto muito de pregar, sou apaixonado por pregar. Confesso que prefiro pregar do que falar no microfone lá da Assembleia, por exemplo. Mas Deus tem nos usado também e eu tenho sentido muito do Espírito Santo essa condução para que essa palestra seja um instrumento de Deus. E essa palestra, na verdade, é uma pregação. Então, eu me utilizo do termo palestra, mas de fato é uma pregação para que a gente possa quebrar tabus à luz da Bíblia, para que cadeias sejam quebradas e que, de fato, o evangelho seja proclamado também em meio à política. E como vai funcionar essa palestra? A gente tem um cronograma, já temos, por exemplo, agora em agosto, a ideia inicial é a gente fazer ela quinzenal. A gente vai fazer, a primeira, salvo engano, vai ser no começo do mês, vai ser em Colatina, e depois a gente vai estar em, salvo engano, Nova Venécia. Então eu vou percorrer o estado. Obviamente, quem é aqui da nossa região de Aracruz tem uma facilidade maior, então é só entrar em contato, seja a palestra, seja ela em formato de pregação, seja ela em formato de escola bíblica dominical. Eu não vou lá para falar de política eleitoral. A gente não está no ano eleitoral, é bom falar isso, mas eu vou falar como política à luz da palavra. A política à luz da palavra, trazer algumas questões, como a gente bateu um papo aqui, aprofundar um pouco mais nisso, no que a igreja tem negligenciado, como o mundo tem avançado se utilizando da política, da arte, enfim, mas sobretudo da política. O que a gente já tem vivenciado de reflexo disso, porque tem a lei da semeadura, que é um princípio fundamental das Escrituras. Então a gente tem colhido o que a gente plantou ou deixou de plantar, e o que vai acontecer se a gente não se posicionar. Então fica aberto para que a gente possa estar ministrando isso. Eu tive esse mês, foi, por exemplo, um formato diferente, que a palestra foi exclusiva para pastores e presbíteros da presbiteriana da região noroeste. Então foi um momento importantíssimo, também pode ser feito nesse formato, mas majoritariamente é para que a gente possa trabalhar com a igreja de forma geral e levar esse conhecimento ao povo. Eu ia até perguntar quem pode participar, como que é feita. Para todo mundo que tem um tabu, que é cristão, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, seja jovem, seja idoso. Os idosos são mais difíceis de quebrar tabus, mas Deus é o Deus do impossível, né? Então isso é natural, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais teimoso, né? Mas Deus tem agido através desse projeto, e essa é uma grande missão que eu tenho, um grande sonho, como eu disse, de poder levar essa mensagem, de poder estimular os cristãos a quebrar esses tabus e a fazerem com que, de fato, através das nossas posições, a gente possa mudar não só a política, porque mudando a política a gente vai estar mudando a nossa sociedade. E tudo de ruim que a gente tem no mundo é a ausência do evangelho. A partir da nossa depravação, da nossa natureza decaída, que a gente herdou de Adão e Eva, tudo que tem de ruim no mundo é a ausência do evangelho, é a ausência da luz, é a ausência do sal. Então que a gente possa levar isso. Glória a Deus. Chegamos ao final do nosso episódio. Eu quero agradecer de coração mesmo e abrir um leque na minha mente, porque
às vezes a gente discute política no trabalho, onde é que está, mas a gente não sabe realmente o que está acontecendo. A gente pega um trechinho na internet aqui, e o outro pega outro, e fica naquela discussão que não chega a nada. E essa palestra aí é bastante importante, que eu creio que vai abrir a mente das pessoas. Entender que a política não é do diabo, entender que a gente também fazemos parte da política, que o voto é muito importante e em quem a gente vai votar, que a gente vai colocar lá para defender os nossos valores. Confesso aqui, peço perdão, eu nunca votei no senhor e compromisso agora, depois dessa conversa aí, eu vejo que dá para confiar no Senhor e apoiar o Senhor. Porque eu tinha uma crítica comigo, com todo respeito. Assim, rapaz, a pauta é boa, mas a forma que ele se posiciona, tal. Mas a gente vai entendendo que o seu posicionamento é o que a gente tem que fazer. A gente tem que se posicionar. É muito fácil eu criticar a sua postura com o braço cruzado. Então, deputado, que o Senhor continue te abençoando. O que precisar de mim, estou aqui. Precisar do nosso estúdio, estamos aqui. Vamos tomar umas cacetadas também, mas está tudo certo. Então, que Deus continue te abençoando e pode ficar à vontade nas considerações finais. Amém. Glória a Deus. De fato, crítica vão ter, como a gente disse aqui, é muito mais fácil você, em qualquer lugar que você tiver, você ser sem sal, literalmente, a pessoa sem sal, porque se você for sal, você vai incomodar. E eu não sou perfeito, eu não sou o dono da razão, longe disso. Erro pra caramba, mas eu tento, e algumas vezes eu errei, fui lá e pedi perdão, mas eu tento acertar o máximo possível. Para mim, e essa crítica, que é uma crítica construtiva, eu recebo ela e eu tenho convicção de que, de fato, isso às vezes atrapalha. E eu queria mudar isso, mas algo não deixa, certo? Eu queria ser mais brando, eu queria ser mais tranquilo, mas eu entendo que Deus tem um chamado, tem um ministério e tem uma forma de condução para diferentes pessoas, certo? Isso é o corpo, né? E dentro da política, a gente precisa de alguém para gritar pela gente. Porque essa pessoa que está gritando é a pessoa que vai estar tomando pancada também. Então não é justo assim, eu tenho o meu salário, eu tenho a minha função que foi confiada e eu tenho que estar lá para olhar o que está acontecendo e para gritar. Porque muitas vezes, infelizmente, as coisas só acontecem no grito. Quando você grita, você incomoda, aí você desperta a pessoa lá, o gestor ou o político a rever os seus atos. Obviamente, muitas vezes vai no amor, mas muitas vezes vai no grito. Então a gente age muito conversando, dialogando, mas na internet muitas vezes vai a pancada, né? Mas confesso que eu tento melhorar todos os dias, eu tento não pessoalizar, é algo que eu aprendi. Às vezes lá atrás eu errei nisso, porque eu tomava aquela dor, sabia? O cara é corrupto, então eu vou pra cima dele. E aí passava do tom. Mas é não pessoalizar, mas o meu chamado foi para ser firme, foi para ser forte, foi para respeitando todo mundo. As pessoas acham, o Alcântara não respeita a opinião dos outros, eu respeito a opinião de todo mundo. Eu, de coração, assim, eu entendo, eu respeito, mas eu tenho a minha posição e eu sou muito firme nisso. E enquanto eu estiver na política, eu vou ser assim, infelizmente. É desgastante para mim, é desgastante para minha família, é desgastante para os meus amigos, mas eu fui chamado para isso. E a hora que Deus não quiser que eu esteja na política e que o povo não quiser que eu esteja na política, glória a Deus também, Deus vai abrir outras portas, ou eu volto a advogar, ou eu vou para outro segmento. Mas vamos construindo dessa forma. No mais, agradecer a oportunidade, te parabenizar junto à equipe pelo trabalho que vocês estão fazendo. Não é fácil, seria muito mais cômodo você ter a sua outra função, ficar em casa, ficar de boa com a família, mas você tem feito, eu tenho acompanhado o trabalho, sim, você tem feito um trabalho, vocês, brilhante, dando voz a pessoas que normalmente não têm voz, trazendo experiências que de fato têm impactado na vida de outras pessoas, e isso é ser sal, isso é ser luz. Continue assim que Deus vai honrar muito também. E a todos colocar o nosso mandato à disposição.
nosso ministério na política à disposição, pedir perdão às pessoas que a gente às vezes incomoda ou às vezes se sentem ofendidas com a gente. Esse não é o objetivo, mas também pedir oração. Então, quero aqui pedir oração dos irmãos para que a gente possa continuar de fato, mesmo em meio às pancadas, em meio às turbulências, para que a gente possa de fato manter a essência e entender que o Senhor que nos chamou, é Ele que nos vocaciona, é Ele que nos garante, Ele que nos sustenta e o Senhor vai continuar nos sustentando em meio a tanto vento contrário, em meio a tanta tempestade, enquanto o Senhor nos mantiver no local onde Ele nos designou, é Ele que vai nos sustentar. Então, agradecer de coração e pedir às pessoas que possam de fato orar, porque não é fácil a gente enfrentar isso. Falei no começo aqui no off que eu estou precisando de uns dias de descanso, então tem que tirar de vez em quando, dá até falta de ar, e você fica naquele negócio acelerado, tentando resolver muitas coisas e enfim. Mas o Senhor vai renovando a sua graça, a sua misericórdia, e agradecer a todos e colocar o nosso mandato à disposição. Mas eu estou vendo uma mensagem aqui. Você falou que a gente dá voz a quem não tem voz. Se a gente tiver uma irmãzinha lá na igreja que você conhece lá, que tem um testemunho impactante, pode trazer pra gente. Que a gente não tá aqui atrás de fama. A gente tá aqui para levar a palavra do Senhor. Igual esse assunto importantíssimo aqui para os cristãos. Importantíssimo. Por exemplo, às vezes a gente tem uma visão e as coisas são outras. Entendeu? Então, o primeiro que participou do nosso podcast aqui é o Riquelis. E ele mandou uma mensagem pro senhor aqui. Você foi chamado para ser ousado, deputado. Não pare, Deus é contigo. Glória a Deus. Riquelison é um presente de Deus, é um príncipe, assim, eu acompanho ele, um amigo, e é uma pessoa que Deus colocou um carinho extraordinário, assim, dentro do meu coração pelo Riquelison. E anotem o nome dele, aqui em Aracruz ele já é muito conhecido, né? Inclusive, eu acompanhei, ele vai pregar fora do estado nesse final de semana, que o Senhor possa te abençoar e te usar poderosamente. Mas anotem esse nome aí, que é um menino diferente e que vai rodar o mundo aí propagando o evangelho. Já tem feito um trabalho incrível, não só pregando, mas o movimento das escolas. Assim, um trabalho fantástico, e Deus vai levar ele em lugares muito longe. A gente vai continuar daqui orando e torcendo por ele. Especial demais. Obrigado, Riquelme. Tô aguardando você voltar aqui, tá, Riquelme? Nós estamos combinados, hein? Então, mais uma vez, gratidão, Senhor. Estamos aqui à disposição no que precisar, entendeu? Confesso que realmente eu tinha uma outra visão do Senhor, apesar de conhecer, saber que o Senhor é da terra aqui, ver que o Senhor cresceu lá no bairro mesmo com a gente, mas quero pedir perdão, porque o Senhor está lutando pelos valores que eu defendo. Eu não estou lá. O Senhor foi colocado lá para fazer isso mesmo. Então, peço perdão pelas minhas críticas. E o que precisar de mim, o Senhor ganhou um parceiro e um apoiador agora. Amém. Glória a Deus por isso. Assim, feliz demais. É normal, assim, eu também, às vezes, a gente machuca e tal, mas a gente entende. A gente julga, muitas vezes equivocadamente, né? Tem aparência. Não fui com a cara da pessoa, então cria preconceitos, ou eu agiria dessa forma. Mas, como você disse, é muito mais fácil ficar com o braço cruzado e criticando. E todos nós temos essa natureza. Então, eu sou cheio de defeitos. Poderia ser muito melhor, como eu disse. Meu pai, para mim, era 1 milhão de vezes melhor que eu. Tem muita gente melhor do que eu, que merecia estar no lugar. Tem muita pessoa que tem mais vida com Deus do que eu. Eu busco, ao máximo possível, ter uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de proximidade com o Senhor. Mas eu sei que tem gente muito melhor do que eu. Mas Deus me colocou nesse negócio. Então, assim, o mínimo que eu espero dos homens e mulheres de Deus, não estou aqui falando que eu não quero ser criticado, obviamente eu preciso ser criticado com críticas construtivas, é importante isso pra gente, então vocês fiquem à vontade, mas o mínimo que eu espero de vocês é que também me perdoem pelas minhas falhas e que orem para que eu possa ser melhor enquanto eu estiver na política, representando vocês, para que eu possa ser o melhor possível. Mas vai ficar bastante tempo aí. Amém. Em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que ficou até o final. Lembrando que sexta-feira nós não vamos ter o nosso episódio, porque no sábado nós vamos estar entrevistando aqui às 11 horas o pastor Júnior Trovão.
vai estar contando suas experiências aqui com a gente e tem muita coisa boa aí para ser contada. Então é isso aí. Gratidão a todos, fique com Deus e sábado tem mais. Amém. Tchau, tchau.